Irmãos, esse aqui é um tema, nós vamos ler de 1 a 7, é um tema um tanto quanto casca grossa, tá? O tema passado, que foi sobre escravidão, é claro que é mais difícil ainda, mas pela graça de Deus, né, a escravidão não faz parte da nossa vida, pelo menos assim, em que consigamos enxergar, mas hoje é sobre casamento, né? E o tema é o casamento aprovado por Deus. E é um tema difícil, porque você vai acompanhar essa leitura e você vai ver como o apóstolo Pedro, vamos dizer assim, é contracultural. O que ele fala pode soar um tanto quanto retrógrado, né? Difícil de entender, mas eu creio plenamente, irmãos, que primeiro tem algumas coisas em nossa tradução que nos faz achar uma ênfase maior, mas até mesmo as palavras que são duras e difíceis, sendo da palavra de Deus, elas são graciosas para nós. E a palavra de Deus serve para todo mundo. Como assim? Para aquele que é casado, serve para o modo como tratará a sua mulher, ou tratará o seu marido. Para aquele que não é casado, poderá ver como é o casamento aprovado por Deus, né? Aqueles que esperam um dia aí contrair matrimônio, que possam enxergar o ideal de Deus. Essa é uma das passagens, outras complementam ela, nenhuma se contradiz, e pregar num livro da Bíblia faz isso mesmo. A gente tem que encarar alguns textos que, vamos dizer assim, são um pouco difíceis, né, de mastigar e engolir da palavra do Senhor, mas ela é alimento para nós. Vamos ler? Acompanhe comigo aí na leitura, ou no telão, ou na sua Bíblia. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida pura em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo espanto algum. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Amém. Difícil falar amém nesse, né? Para alguns, talvez, esse é um texto que realmente vai contra a cultura. Mas, vamos pensar assim, toda cultura tem a sua tradição de casamento. E os repatriados, ou seja, o povo de Deus, tem, entre aspas, uma tradição própria que vem do céu, que não é a tradição da festa de casamento. Cada cultura tem, né? Como é a veste da noiva, como é a entrada, o que se fala, o que se faz. Não é essa tradição, mas é a tradição no sentido das relações dentro de um casamento. Porque a família é uma expressão da família divina, a família humana. Ou seja, marido, mulher e filhos expressam ou foram criados para expressar a família divina. Portanto, a relação dentro de uma casa é uma ilustração da relação da Trindade, ou seja, do próprio Deus que se ama mutuamente e eternamente. Assim é a relação entre marido e mulher e, claro, com filhos, né? Mas hoje ficou na conta do casamento mesmo. Portanto, comecemos com a mulher e já comecemos com uma palavra difícil, irmãs, que é a palavra submissão. Submissão. Que palavra difícil. Ela é uma palavra difícil de entender, mas também é uma palavra difícil de aceitar. Qual que é a ideia de submissão? Eu peço que você coloque aí, William, o verso 1. Pode deixar ele aí, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Perceba aí, né? Ou na tradução é sede sujeitas, mas o termo é o mesmo, sede submissas, né? Primeiro, vamos falar o que não é submissão. O que não é, o que não está nesse texto? Primeiro, que a mulher não é submissa na sociedade. A palavra ali está falando sobre casamento.
Então isso não quer dizer, esse texto não quer dizer que a mulher não pode trabalhar fora, que a mulher não pode ter cargo, né? Claro que é uma escolha de cada uma, obviamente, ou que a mulher não pode ser a líder da empresa, né? Há mulheres que por algum motivo, elas, né, têm a liderança até mesmo do seu marido dentro da empresa. Então elas são um chefe e um cargo que o marido é talvez o empregado, às vezes diretamente, e a palavra não está falando sobre isso, tá, irmãos? A palavra aqui não é sobre a mulher na sociedade. Portanto, todas as vezes você ouvir, a mulher não pode trabalhar fora de casa, a mulher não pode ser líder, porque ela tem que ser submissa, está sendo interpretada erroneamente a palavra de Deus, inclusive usada para o mal, né? Outra coisa também, para os homens aí, essa palavra é para as mulheres, não para os homens. Como assim? Porque muitos homens já usaram essa palavra para impor uma opressão dentro de casa. Talvez você já tenha visto esse exemplo, e eu já ouvi falar, infelizmente, do marido que chega em casa e fala, a mulher tem que ser submissa. Está na Bíblia, mas essa palavra não é para o marido, essa palavra é para um coração voluntário. Por isso a submissão é do coração, ou seja, voluntária, antes mesmo da gente entender o que ela é. Portanto, eu não posso chegar lá em casa e dizer assim, olha, agora a palavra manda você fazer assim, ó mulher. Nem tenho coragem de fazer, tá, irmãos? Então, mas mesmo assim, né? Porque é uma palavra para as mulheres, portanto, todas as vezes que um homem usa isso para impor sobre a sua esposa ou sobre outras mulheres, ele está errado. Mas qual é o conceito de submissão aqui? Irmãos, entre várias coisas que poderíamos falar, o termo submissão era usado no original ali para duas coisas. Primeiro, no contexto militar, era a ideia daquele que estava sob uma autoridade, portanto, tinha lá as hierarquias, né, de alguma coisa, mas alguém que estava sob o comando de um líder. Mas esse termo, e o contexto parece empregar dessa forma, ele é usado para uma submissão voluntária. Quer ver? Você que trabalha na igreja, que atua em um ministério, você é, ou pelo menos deveria ser, submisso ao líder, né? Então o líder do ministério chega e fala assim, olha, vamos fazer isso, isso e isso. Você dá uma ideia, dá outra, o líder escolhe de certa forma, e aí você se submete. A ideia de submissão aqui tem a ver com cooperar de maneira voluntária. Portanto, uma ótima tradução para mulheres sejam submissas aos maridos é mulheres sejam lideradas pelos seus maridos. Aceite a liderança. Essa é uma palavra fácil? Eu acho que não, especialmente no contexto em que nós vivemos, porque é pregado por aí, e aqui a palavra de Deus vai nos corrigindo, pregado por aí que dentro do casamento tem que haver um combate, a mulher tem que brigar com o marido, e claro, o marido com a mulher, para ter o seu espaço no casamento. Bom, é claro que há situações e situações, mas não é assim que a palavra de Deus vê. A palavra de Deus diz que o casamento é uma mútua cooperação, e a mulher coopera, deixando-se ser liderada espiritualmente pelo seu marido. Depois nós chegaremos lá, mas isso é uma coisa muito interessante, irmãos. As irmãs, você que é casada, né, você não está em uma disputa com seu esposo, na verdade você está em uma conexão com ele, dentro do casamento. É claro que há aplicações aí, mas essa é a ideia. E a palavra que diz que essa liderança também é para o marido que não é crente, para que ele seja ganho pelo bom procedimento. Essa é a ideia. A mulher que obedece à palavra de Deus, ela é um luzeiro dentro de casa. Muitas vezes difícil, mas é um desafio que o Espírito Santo nos dá capacidade. A segunda coisa, depois de falar de submissão, é que esta mulher tem os valores transformados dentro do casamento. O verso 2 em diante, pode passar, ele fala sobre os adornos, né? Pode ir para o 3, os adornos que a mulher usa, o frisado no cabelo, os adereços de ouro, o vestuário. E algumas pessoas, até mesmo algumas igrejas, já interpretaram isso como não pode ter nada. Então você mulher que usa brinco, você mulher que usa colar, você está em pecado. Você já ouviu essa? Né? Irmãos, não é isso que esse texto está dizendo, não. Tá? É claro que há
pelo menos culturalmente, né, há uma ideia de equilíbrio, obviamente, para que não se chame atenção demais, mas não há problema nenhum. Esta palavra aqui não está dizendo contra nenhum tipo de aparato, no seu nome, né, nenhum tipo de adorno, né, de coisa que a mulher usa para se embelezar. Não é este o problema. Mas a grande questão aqui é que o apóstolo Pedro faz uma ilustração. As mulheres gostam de usar brinco, colar, maquiagem, tranças aí no cabelo, frisados no cabelo, seja lá o que for, e não tem limite, né? São muitas as possibilidades aí, né? Para o quê? Por que a mulher usa esses adornos e adereços? Vocês mulheres sabem muito bem, né? Para o embelezamento, para ficar mais bonita, né? E aí seria a ideia, por isso que ele está fazendo essa comparação, para a conquista do seu marido, ou enfim, a inspiração do seu marido, ele olhar a sua esposa e dizer, que mulher bonita a qual eu fui casado, olha que benção, né? Você marido, já tem uma coisa para poder dizer para sua mulher aí depois do culto, tá? Olha que benção, e a palavra não está reprovando isso, mas Pedro está usando isso como ilustração. Ele está dizendo que os adornos, os adereços, tudo que você usa para se tornar mais bela exteriormente é limitado. E, portanto, nós devemos se atentar, ou essa palavra aqui é para as mulheres, para o adereço do coração. Coloca o verso 4 aí, para o adereço do coração. Os adornos têm uma serventia limitada, porque são passageiros, né? Porque usam para o exterior, mas aí a ideia essa tradução é um pouco difícil, né? O homem interior do coração. Mas como assim está falando sobre mulher? Não, está falando do ser interior. Qual que é o maior embelezamento que uma mulher pode ter dentro do casamento, segundo a palavra de Deus? Aí ele vai dizer os adornos do coração. Como vestir o seu homem interior, ou o seu eu interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Irmãos, a tendência das mulheres é serem proativas. Isso é verdade? Tendência das mulheres é fazer mais do que o seu marido. O marido é paradão, muitas vezes, né? O homem às vezes é desligado. Não sei se testifica aí no coração dos maridos, né? Mas a tendência é que a mulher consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, e pode ser que ela comece a olhar para o marido e dizer, olha, eu tenho que dar uma corda aqui para ele fazer alguma coisa, né? Mas a palavra está dizendo que há um embelezamento interior de um espírito manso e quieto. Portanto, não é sobre embelezar o corpo, mas a alma. Essa é a ideia. Um incorruptível trajo. A palavra ali incorruptível tem essa conexão mesmo com o que é exterior e interior, porque qualquer vestido desbota, qualquer dessas coisas, mesmo que seja um adereço de ouro, ele, por mais que não perca o valor porque é ouro, ele vai ficando fora da moda. Então você pega lá um anel ou um brinco, talvez de 30 anos atrás, ele tem o mesmo valor em ouro, mas talvez ele já não está mais na moda, porque ele perde esta beleza. Mas um trajo, né, do coração não perde o valor, não perde a beleza. E aqui nós lembramos de Provérbios, né, em que fala que a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse é o texto bíblico. Portanto, a Bíblia está dizendo que você, mulher, pode se vestir dentro de casa de um traje incorruptível. O que seria esse? Um espírito manso e quieto. O que é isso para que a mulher fique quieta? Não é isso, né, irmã? Senão aí acabou, né? Aí deixa para lá, né? Não é para a mulher ficar quieta, não. A ideia de manso aqui tem a ver com gentileza, bondade, humildade. Um trato manso não é que a mulher seja desprovida de nenhum tipo de opinião, porque nós vamos ver depois na parte do homem, em que certamente há uma conexão, uma construção em conjunto aqui, mas o manso é alguém que trata o outro com bondade. E você, mulher, é claro que o homem também passa por isso, né? Mas a aplicação aqui é para a mulher, vamos deixar só para as mulheres por enquanto, tá, homens, né? Mas você, mulher, certamente já sentiu vontade de tratar o seu marido sem mansidão,
sem bondade, sem humildade, sem gentileza, e talvez já tenha o tratado, né? Certamente, isso já acontece do marido para a mulher, da mulher para o marido, né? Mas este é o grande embelezamento da mulher que serve ao Senhor. O espírito tranquilo ou quieto tem a ver com algo constante, inabalável, porque pode ser também que a mulher caia numa inconstância, ser de um jeito de um momento, de outro momento. O que embeleza a alma? Esse tratamento com bondade e humildade constantemente. E veja o que a palavra de Deus está falando, para aquele marido que não é cristão, que não serve a Deus. Então, como a mulher é usada por Deus para isso? Ela gera um testemunho dentro do seu lar. Eu vou perguntar, mas você não precisa responder não, tá? É fácil isso? É difícil. Na verdade, em algumas situações é impossível. Aliás, casamento, alguém já disse que casamento, ele tem as suas grandes dificuldades. Nunca a gente fala assim, uniu-se almas gêmeas. Não existe almas gêmeas, né? Mas o que existe, irmãos, é a graça de Deus. E a graça de Deus se revela para as mulheres no casamento nessa conexão, nesta capacidade de tratar alguém que às vezes não merece, porque nós maridos sabemos, né, maridos? Fala nada não, marido, agora é hora de você baixar a cabeça. Mas nós sabemos que por vezes não merecemos. E aí o texto continua, o verso 5, fala das santas mulheres de Deus, que se adornaram, pode colocar aí, William, se adornaram, estavam lideradas ou submissas ao seu próprio marido. E aqui nós temos uma terceira parte, que é você que está com dificuldades, ou você que está dentro do casamento com dificuldade ou sem dificuldade, você tem companhia na caminhada. Primeiro, o apóstolo Pedro vai falar das várias mulheres que serviram de exemplo, e depois de uma em específico, que é Sara. Depois a gente vai chegar em Sara, tá? Mas estas antigas mulheres que se adornaram, né? A ideia ali, e é um texto interessante, tá? Uma palavra interessante, é que elas literalmente se embelezaram com a graça de Deus, ou com a espera em Deus. A palavra adornar-se ali vem do nosso termo cosmético, tá? O original ali, adornar. A minha tradução é mais antiga ainda, fala ataviaram. Eu nem saberia dizer o que é isso, né? Mas é adornar-se como se fosse uma maquiagem, né? Ou um produto, um cosmético. E sabe de onde que vem a palavra cosmético? É um tanto quanto até irônico, engraçado, né? Vem da palavra cosmos. O que significa cosmos? Mundo. Fala, mas como assim, cosmo, mundo? É por causa do seguinte, lá na antiga Grécia, os gregos olhavam para o mundo e viam que o mundo era organizado, era harmonioso. Chovia, as árvores cresciam, né? Os animais davam suas crias, as coisas iam bem, tudo era organizado. Eles perceberam uma coisa, mesmo sem a palavra de Deus, eles perceberam que o mundo era harmonioso. É só você observar o mundo que você vai perceber isso. Tem as estações, né? A primavera, verão, outono, inverno. Então eles deram um nome de cosmo, porque esse mundo é organizado. Aí vem o creme lá, o cosmético. Aí você fala, mas o que tem a ver? A ideia do cosmético é que você passa no rosto, no corpo, para que o seu rosto continue organizado. É essa a ideia. Então você retarda o envelhecimento, você tira rugas, então essa é a ideia do cosmético, tá? Daí que vem o termo mesmo. Agora, voltando para a palavra de Deus, essas mulheres usavam um cosmético. Essa é a ideia, elas se adornavam, mas não no rosto, na pele. E veja bem, a palavra não está falando contra não, tá? Pode se adornar o quanto você achar interessante, mas elas usavam o que a gente pode dizer aqui, um cosmético no coração, que é entregar-se a Deus e esperar em Deus. Essa é a ideia. E agora a gente vai para uma parte que eu acho muito difícil, que é a de Sara. Coloca o verso 6 aí. Olha, irmãs, essa parte é difícil de engolir também. Como Sara obedecia a Abraão. Ai, Senhor amado, e agora? Agora nós temos uma mudança, tá, irmãos? Do verso 1 ao 5, ou do 1 ao 4, né? Está falando sobre mulheres que eram casadas com maridos não crentes. Mas quem era o marido de Sara? Você lembra? Abraão, está escrito ali, né?
Gente, Abraão era um grande servo de Deus, ele era um homem de Deus. Então, já não está aplicando diretamente às mulheres que são casadas com maridos não crentes, mas às mulheres que são casadas com um homem crente. E a palavra ali, obedeceu, tem o seguinte significado: ou Sara se colocou sob a liderança dele, como no verso 1, ou também ela ouvia Abraão, ela ouvia o seu marido. Talvez falta ouvir, mas, irmãs, a aplicação aqui pode parecer simples, mas ela não é. Aqui é uma parte difícil, porque você lembra o que aconteceu com Abraão? Você lembra o que Deus fez com Abraão? E aqui vale um parênteses, tá? O casamento de Abraão e Sara não era perfeito. Aliás, a Bíblia não esconde erros de ninguém. E aí, nós vemos, por exemplo, que Abraão, quando chegava com Sara em algumas terras, que ele ficava com medo, Sara era meio que meia irmã dele, eu acho que o pai era o mesmo, a mãe é o mesmo, alguma coisa assim. Sabe o que ele dizia para Sara? Chegava nas terras que ele pensava assim, vão me matar, porque Sara era muito bela, então vão me matar para ficar com ela. Então ele falava para Sara assim, fala que eu sou seu irmão, para ninguém querer matar ele. Olha só, está certo? Claro que não, está errado, ele fez isso 2 vezes pelo menos. E Sara era a esposa perfeita? Não, Sara teve alguns problemas. Deus prometeu para Abraão e Sara que lhes daria descendência, mas Sara já estava de idade avançada e não chegava o Isaac lá, que eles não sabiam ainda quem era. E o que aconteceu? Sara falou assim, está aqui a minha serva, Agar, vai lá e tem um filho com ela. Você lembra disso? Sara não era perfeita. E depois que a Agar ficou grávida, o que a Agar fez? Começou a dar risada de Sara, porque Sara não tinha filho, era estéril. Aí Sara vai para Abraão e fala assim, ela está dando risada de mim, manda ela embora. E Abraão obedece sua mulher, né? O inverso aqui do texto, né? Não é perfeito, tá, irmãos? Nenhum casamento é perfeito. Mas o que isso obedecia? Bom, você lembra o que Deus falou para Abraão? Como que começa a história de Abraão na Bíblia? Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. E aqui nós vemos Sara sob a liderança. Irmãs, se há uma dificuldade em ser casado com um marido não crente, tem também uma grande dificuldade em ser casado com um servo de Deus. Sabe por quê? Porque você foi chamada para abençoar o seu esposo que está servindo a Deus. Alguns maridos, quando falam assim, olha, eu vou trabalhar, vou fazer algo para Deus, a sua esposa fala, você vai fazer? Que é isso, deixa para o outro, deixa para o pastor, deixa para o irmão. Você foi chamada para abençoar o seu esposo, abençoar o ministério, a vida espiritual do seu esposo, para orar por ele. É apenas isso que vai dizer que a Sara chamava ele de Senhor. Nós vemos nessa relação de Sara e Abraão, que não era nenhuma relação tirânica não, opressora. Os dois erraram, Abraão obedeceu bastante Sara também. A ideia é que ela estava sobre a mesma missão de Abraão. E a você, mulher que é casada com um homem crente, que você possa orar pelo seu esposo, e que esta missão você possa participar junto. Que imagina se Deus levanta seu marido para ser missionário lá na África, olha que benção. Aí você vai junto, eita glória. Mas e se Deus levanta ele para ser um líder dentro da igreja? Qual será a sua reação? A reação de Sara foi, eu vou servir a Deus junto com você. E sabe o que Deus fez com Sara? Quando Agar tem um filho, e Agar não é culpada não, porque ela era uma serva, ela não tinha opção. Ela tem um filho, Deus fala para Agar assim, eu vou abençoar o teu filho, que é Ismael, pai dos povos árabes. Então a descendência de Ismael é enorme. Mas Deus fala para Abraão que o filho da promessa ia ser com Sara. Você percebe aqui, irmãos? Deus lá no começo chama Abraão, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Mas na verdade Deus estava dando uma descendência para Abraão e para o osso dos ossos dele, carne da carne dele, que era Sara. Porque a descendência abençoada vem de Abraão e de Sara. Deus não retira ela não. Ela se colocou na mesma missão, ela participou junto. E eis aí um grande desafio, quando Deus toca numa pessoa, quando Deus toca no marido, por exemplo, orar, abençoar, participar junto. É difícil? Certamente é, mas é a graça de Deus que vai fazer isso.
E aí você, esposa, né, irmã que serve a Deus, pense aí, será que é fácil ser liderada pelo marido? Talvez se comece por um tempo de oração por ele, que Deus levante aí, tanto o seu marido como líder, caso não seja, como o seu coração, para ser uma bênção. Por quê? Porque nós estamos em competição dentro de um casamento aprovado por Deus. Aí as irmãs estão perguntando assim, mas e o Abraão? Não vai falar do Abraão não? Chegou a hora do marido, pode colocar o verso 7, só tem um versículo para os maridos. Eu acho que a gente já sabe, né, homens? Vamos deixar isso para... deixa assim, já está entendido, deixa desse modo, mas não, né? A palavra diz que os maridos coabitai com elas. Agora é a parte do homem dentro do casamento, e a tradução nossa também não ajuda. Lembrando que esta palavra é para quem? Para o marido, para o seu dever dentro do lar, para a sua relação com a sua esposa. Agora é a parte dos homens, tá? Pedro aqui não faz igual Paulo. Paulo trata da relação do homem com a mulher, e depois ele vai falar sobre os filhos. Pedro não falou sobre filhos aqui ainda. Ele está falando só sobre a relação do casamento. Mas, nessa relação, há uma saúde que pode ser uma bênção para os seus filhos. Alguém já disse para o homem, para o marido, aqui a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles, né? Se isso for possível, é claro, né? Mas que Deus dê a graça para você, esta é a ideia. Quem é o homem cristão, o homem aprovado por Deus dentro do casamento? A primeira palavra que ressalta aos olhos ali é coabitai com ela com entendimento. E essa tradução, irmãos, ela não contempla muito a ideia. Uma outra tradução diz, viva igualmente no lar. A palavra ali literalmente é junto no lar. Marido, junto no lar com a sua mulher com entendimento. O que isso quer dizer, irmãos? Você já ouviu aquele ditado assim, que o homem constrói a casa e a mulher constrói o lar? Já ouviu esse ditado? Esse ditado tem duas coisas sobre ele. Primeiro, ele é muito lindo, e segundo, que ele está errado. Porque a palavra aqui está dizendo, vocês estão junto no lar com a sua esposa. O marido é um construtor dentro do lar. Não construtor da casa, né? Em termos de tijolos, mas do lar. Essa é a ideia. Tudo que diz respeito à construção do lar é responsabilidade do marido também. E eu fiz algumas anotações aqui, que eu fiquei pensando, o que seria isso? Primeiro, um bom relacionamento dentro do casamento. Tem marido que olha para a mulher e fala assim, olha, a gente se dá mal por causa da mulher. Bom, talvez seja a sua responsabilidade, né? A criação de filhos. O marido tem que estar junto no lar, e o lar é construído de toda a família. Portanto, você marido, e nós homens por vezes temos essa desculpa, né? Eu já trago o pão para dentro de casa, do lado de fora de casa eu cuido, do lado de dentro a mulher cuida. Isso não é bíblico não, porque a criação de filhos é da esposa e do esposo. Tempo de qualidade, um ambiente agradável dentro do lar. Essa é a ideia do coabitar e do junto no lar. Tudo que você deseja construir num lar, você marido cristão, é responsabilidade tua também. Sabe, irmãos, eu fico olhando para essa palavra aqui, eu fico percebendo uma coisa, a Bíblia não dá mole para ninguém não. A esposa tem a sua parte, e o marido tem a sua parte também. E para você saber como construir um lar, aplique essa outra palavra, com entendimento. Literalmente ali é sabedoria. Se você não sabe como construir um lar, porque alguns maridos talvez vieram de lares que não são um bom exemplo, lares destruídos, a palavra diz, vivam junto com a sua esposa no lar com sabedoria. E nós temos lá em Tiago 1, que diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, te dará discernimento, sabedoria suficiente para você, marido, viver junto no lar, ou seja, construir um lar junto com a sua esposa. Porque em nada a Bíblia diminui a responsabilidade do marido. O termo ali, com entendimento, também pode significar com reconhecimento. E aqui talvez algumas irmãs, infelizmente, vão saber disso, mas às vezes a mulher constrói o lar integralmente.
Ela que cuida da casa, ela é que educa os filhos. Se ela não vai na escola, o homem não vai. Se ela não aconselha, o filho não ouve nada. E o marido ainda não reconhece. Se você é crente, você não pode fazer isso. Porque o seu chamado de marido crente é viver junto no lar, ou seja, construir um lar com reconhecimento, com essa sabedoria que traz um reconhecimento para com a sua esposa. Esta é a palavra de Deus para nós, maridos. E continua. Porque agora, como que ele caminha com a sua esposa? Dando honra à mulher, como o vaso mais fraco. Aqui também é difícil, né? Porque mesmo no texto para o marido, tem uma palavra sobre a mulher. Bom, irmãos, só faço um parênteses aqui. Como que o homem é descrito na Bíblia? Se a gente pudesse falar assim, homem, né, masculino, como que ele é descrito na Bíblia? Porque nós temos uma crise, que hoje é chamada de gênero, né? Uma crise de gênero. Quem é homem, quem é mulher? Tem um documentário, e chega a ser engraçado, tragicômico. Um homem lá na Europa, não sei, Europa, Estados Unidos, ele saiu entrevistando doutores, gente que é formado em tudo aí que você pode imaginar. E ele perguntava, no caso da mulher, perguntava, o que é uma mulher? As pessoas não sabiam responder. Você acredita? Então eu não vou perguntar de mulher, tá? Vou perguntar o que é o homem. Na Bíblia, o homem é descrito como alguém que se sacrifica. O masculino, né, a ideia de masculinidade é a responsabilidade, a ponto de sacrifício. Lá em Efésios 5, que é um texto irmão desse, fala da submissão das mulheres, mas fala assim, vocês, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Essa é a ideia. A Bíblia fala que o marido, neste caso aqui, esse seria o segundo ponto do marido, ele é o protetor da esposa. Por isso, é dito, a mulher é um vaso mais fraco. A palavra fraco ali pode ser traduzido como sensível, mais delicado. Então não é um termo pejorativo para a mulher, do tipo assim, olha, a mulher aí ela é inferior ao homem, não. É com aquela sensibilidade que às vezes o marido não tem, né? Que o homem que às vezes é mais, vamos dizer assim, mais grosso, não tem. Mas o que seria a mulher ser nesse sentido, irmãos? Mais delicado. Eu me lembro que eu estava, até tenho que fazer jus aqui, estava vendo uma pregação do pastor Luciano Subirá, pregando essa mensagem, ele falou o seguinte, será que a mulher é mais fraca de maneira física? Bom, até que há uma tendência, né? Homens normalmente têm corpos físicos maiores, mas ele disse assim, e eu achei interessante, a mulher tem algumas coisas físicas que o homem não aguenta, e a mulher aguenta. Por exemplo, você já viu um homem gripado? Como que abate a gente? Gente, gripe, né? Gripe acaba com a gente, né? Irmãs, você imagina se o seu marido que tivesse ter feito o parto dos filhos, não ia ter mais parto, tá? Acabou a humanidade, que a gente não ia... Mulher aguenta algumas dores que o homem não aguenta. Então, fisicamente, por mais que a tendência ao corpo masculino ser mais forte, fisicamente a mulher também tem as suas forças, que não é igual do homem, às vezes maior. Portanto, não parece que Pedro está falando apenas disso, a mulher ela é mais fraca, porque fisicamente talvez ela seja menos forte, não é isso. Aí, isso está errado agora, alguns dizem que a mulher tem menos habilidades. Lembra daquela ideia da mulher na sociedade? A mulher não pode ser líder, não pode ter cargo, porque ela tem menos habilidade. Não tem nada a ver com esse texto aqui. Aí alguns vão dizer assim, a mulher é mais fraca emocionalmente, porque é uma tendência a mulher ser mais emotiva, né, do que o homem. Isso, claro, são tendências aí, biológicas até. Mas, e esse pastor, ele também retira essa ideia, porque a mulher e o homem lidam com as emoções de modo diferente. É verdade que a tendência da mulher é chorar um pouco mais, né? Essa é a tendência. Mas o homem lida, às vezes, com a emoção de um modo errado. Porque, por vezes, a mulher chora, se alivia, o homem guarda para si, e quando vê, está estourando lá. Então, ele não é mais forte necessariamente. Ele lida de um modo diferente com as emoções. Então, o que seria isso? Não, jogamos fora esse texto? Não, irmãos. A Bíblia está instituindo aqui o homem como aquele que ministra sobre a sua mulher de maneira espiritual. É claro, maridos, que você tem a necessidade de proteger fisicamente sua mulher, sim. Se for para ir
apanhar, que seja você e não a sua mulher, tá bom? Mas a ideia aqui é que o marido é aquele que ministra a sua mulher, ele é o que lidera espiritualmente. Agora vamos falar de modo inverso, se as mulheres devem estar sob a liderança do marido. O que é as nossas partes, marido? Liderar. Marido, se ninguém lá na sua casa orar, vai ter oração lá na sua casa? Se ninguém lá ler a Bíblia, vai ter leitura da palavra? Estou falando para marido crente, né? Se ninguém lá ensinar os seus filhos vão ser ensinados? Porque essa é a ideia. O marido é aquele que cuida da casa e, portanto, da sua mulher. Olha só, a passagem que eu chamei aqui de passagem irmã, que está lá em Efésios 5, ele continua aquele texto, né? Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e aí o texto diz assim, para a santificar. Em linguagem mais técnica, o que Pedro fala negativamente, colocando a mulher como vaso mais frágil, mais delicado, Paulo fala de modo positivo. Marido, você é quem ministra, você se entrega pela sua esposa para a santificar. E aqui nos caem as desculpas, né? Que agora, lá em casa tem oração sim, lá em casa tem leitura da palavra sim. Por quê? Porque agora o marido é um ministro dentro do lar, ele é aquele que ministra na sua casa. Para a gente finalizar esse texto, né? Ele fala para honrar a mulher, sendo uma coerdeira da vida. Então, por final, essa palavra está dizendo que a mulher deve ser alvo da honra do seu marido, tratada com dignidade. Essa é uma tradução. Tem marido que os outros não precisam falar mal da mulher dele, não. Ele mesmo fala. Na verdade, ele espalha aí, fala às vezes coisas de dentro de casa. Olha, se você é um servo de Deus, a sua função é honrar a sua esposa, é amá-la com honra, com dignidade, com apreço. Esta é a ideia aqui. O elogio que não deve vir de fora, deve vir de dentro de casa. Qual que é a finalidade disso tudo, irmãos? Por que o marido honra a mulher? Por que a mulher honra o marido? Ou seja, por que o marido honra a mulher? Liderando, orando por ela, trabalhando para construir o lar. Por que a mulher honra o marido? Sendo liderada espiritualmente por ele, tendo um espírito manso. Por quê, irmãos? Para e por causa da nossa relação com Deus. O texto termina, eu concluo com a conclusão do texto, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, isso é uma palavra profunda, porque às vezes a gente pensa assim, por que Deus não está ouvindo minhas orações? Existem várias possibilidades, tá? Uma é que Deus pode estar segurando, mas você pode sondar a sua vida matrimonial, você que é casado, claro. O modo como você honra a sua esposa e o modo como você honra o seu marido pode impedir ou desimpedir que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ou seja, a minha relação com Deus pode estar indo mal por causa do modo como eu trato lá em casa. E eu posso expandir isso, creio eu pela palavra, até mesmo com os filhos, né? Com as pessoas que estão conosco. Sua vida espiritual está diretamente ligada à sua vida comum, inclusive a sua vida no casamento. Este é o casamento aprovado por Deus. Claro que tem outros textos, tentei não ir para muitos outros, porque só esse já é bastante, né? Mas que a gente possa ser diagnosticado, passar por esse filtro da palavra de Deus e olhar para o nosso casamento e dizer: Senhor, santifica. Começa comigo, depois chega lá na minha esposa. Começa com o esposo, depois chega para a mulher. Começa com a mulher, depois chega no marido. E que a gente possa ter dentro da nossa casa, tanto quanto possível, tá? Se for possível, uma reprodução daquilo que é vivido no céu. Essa é a ideia. A família humana é uma representação da família divina, com grandes erros, com grandes imperfeições, mas a ideia é que dentro de casa seja, como alguém diz aí, um pedacinho do céu, e que a gente possa orar agora, interceder,
E aí você, homem e mulher, já sabe a sua parte, né? Pelo menos um pouco, tem outros textos, mas da palavra de Deus, que a gente possa interceder, primeiramente por nós, por mim, por você, para que a gente viva o ideal de Deus. Mas depois você pode também orar pelo seu marido, pela sua esposa. Você que não é casado, você pode orar, né? Para aqueles que desejam contrair matrimônio, pelo seu futuro casamento, para que seja santo, para que seja agradável na presença de Jesus. Vamos orar juntos? Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado porque esta é uma palavra que nos parece difícil, mas é uma palavra do Senhor para nós, porque o Senhor tem um padrão. Certamente esse padrão é difícil de atingir, se não inatingível, mas ele é o desejo do Senhor para nós. Abençoe aqui, Senhor, cada irmã que está casada com marido crente ou marido descrente, que o Senhor dê sabedoria, dê amor, dê bondade, dê graça para aplicar no matrimônio, no casamento, aquilo que é do teu Santo Espírito. Senhor, por vezes, seja um homem ou uma mulher, se torna tão difícil aplicar isso, mas o teu Espírito Santo pode nos dar capacidade, pode nos dar a maturidade, o amor, enfim, talvez até o poder mesmo que precisamos para ser bênção lá dentro da nossa casa. Peço pelas irmãs, Senhor, peço pelos irmãos também, os maridos, que possam construir o lar junto com as suas esposas, tratá-las com dignidade, e assim, Deus, a nossa relação dentro do lar replique, possa ser uma ilustração, ainda que imperfeita, de como será no céu. Em nome de Jesus. E eu preciso orar também, Senhor, clamando ao Senhor pelos casamentos que estão em dificuldade, talvez casamento em crise, quem sabe com tantas coisas a serem melhoradas. Senhor, que o Senhor coloque a sua mão de poder, que a partir dessa palavra haja um quebrantamento e uma restauração no casamento, Senhor, seja por parte do marido, da mulher, ou pelos dois, para que esse casamento possa enxergar e vivenciar o desejo do Senhor para dentro do lar, que é uma vida em comunhão, uma vida em comunidade, em satisfação do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. Também oro, Senhor, por aqueles cônjuges que não te conhecem. Senhor, salva, transforma, faz, Senhor, uma mudança, para que pela tua honra e glória haja assim este amor, esse ideal do Senhor dentro do casamento. E acima de tudo, Senhor, que a nossa relação contigo seja tão profunda a ponto de ser suprido por aquilo que casamento nenhum pode suprir, suprido por aquilo que relacionamento nenhum, e agora seja por matrimônio, seja com os filhos, seja emprego, nada pode suprir aquilo que só o Senhor pode suprir. Portanto, colocamos diante de Ti e agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o grupo de louvor a vir à frente.